O Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 6, Enfermidade não. Bem-vindos ao canal Conhecimento Transforma. Inscreva-se no canal, clique na sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas despertem a consciência de que somos todos um e de que o bem que eu faço a você, eu faço a mim, porque eu sou você e você sou eu. Eu sou aí, eu sou aqui. Somos todos um, nossa consciência superior. Então compartilhe para que uma massa de pessoas despertem para a consciência da unidade, do amor incondicional, do perdão e do Livro de Ouro de Saint-Germain, que resume uma série de coisas nesse sentido. Sem mais delongas, observem a descrição do vídeo porque tem uns cursos legais à disposição ali também para quem se interessar em produzir uma renda extra, trabalhar de casa com sua família, com seu filho, trazendo segurança financeira nestes tempos de crise em que temos que ficar em casa, né? Então ali tem algumas dicas interessantes sobre estes exercícios, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Enfermidade não. Abram suas mentes, seus corações, elevem seus pensamentos ao alto. Lembrai constantemente a consciência externa, seu corpo físico, que quando dizeis eu sou, pensando no poder infinito de Deus, colocais em atividade este poder, para que cumpra com êxito a ideia que tendes na mente. Os estudantes sinceros não devem esquecer este fato um só momento, até que a verdade fique de tal modo arraigada que atue automaticamente. Portanto, será ridículo dizerdes estou doente, estou com dificuldade de dinheiro, quando vos parecer falhar qualquer coisa. Entendam o seguinte, o teu eu sou é a perfeição em ação. Ele é a sustentação da sua consciência humana experienciando este jogo de videogame. Neste jogo de videogame, o seu eu superior está olhando a tela inteira do videogame. Ele sabe quantos anos você tem, quais são as suas especialidades, quais são as suas energias, os seus expertises. E traduzindo, por exemplo, num jogo de videogame do Mario, ele sabe quantas moedinhas você tem, quantas vidas você tem. Então ele sabe das tuas capacidades, ele sabe das tuas dificuldades. Então, toda vez que você coloca-se a serviço e à disposição do teu eu superior, falhas, carências e situações humanas deixam de existir. Elas passam a ser relegadas a museus dentro da sua vida, porque a sua jornada começa a ser perfeita. Tudo flui, a sincronicidade, que é estar no lugar certo na hora certa. Os teus pensamentos começam a ser assertivos, as tuas decisões passam a ser assertivas. Você sabe se posicionar, dizer sim e dizer não. Então, estou doente, ou seja, coisas que careçam do teu organismo passam a ser naturalmente equilibradas. Esse é o poder do teu eu sou, é o poder de regular a sua produção endócrina, regular a tua produção dos órgãos, da pele, dos sentidos, entendeu? Então você passa a atuar num grau elevado de consciência e igualmente fisicamente falando, num grau elevado fisicamente falando, certo? Então estou doente, estou com dificuldade de dinheiro, não existe mais no teu vocabulário, porque você passa a vibrar numa consciência superior, alcançando oportunidades e tudo mais. Digo-vos que é impossível ser desafetados por carências se vos tiverdes mantido na ideia do poder de Deus. Então, portanto, usai este poder de Deus que está aí para ti, para você usar e abusar, no bom sentido da palavra. Quando estáis resfriados, não precisais ser deslembrados de usar lenço. Então, por que é necessário lembrar-vos que a atividade externa tem apenas um poder que vos permite mover, e que é a presença de Deus, eu sou em vós? O que ele quer dizer com isso aqui? Porque a tua alma que veste o teu corpo
é sustentada pelo teu eu sou. Ou seja, você só tem um corpo físico andando porque você tem uma alma. E essa alma é sustentada pelo teu eu sou. É uma parte do eu sou. É uma centelha divina do eu sou. Então, ou seja, o teu eu sou sustenta a tua alma, que é a tua força principal de vida. É o sopro cósmico, o sopro divino. É o porquê, é o único porquê de você estar vivo, caminhando. Então, se ele sustenta a tua alma, que sustenta o teu corpo, por que então sentir carências, né? Se estiver desmantido na ideia do poder uno. Então, o erro dos estudantes sinceros é que não meditam suficientemente sobre esta verdade para que a sua maravilhosa presença entre em atividade. Uma vez que você comanda e você manda essas codificações do tipo eu sou, atue em mim, você passa a ter o teu eu sou atuando em você. Esse eu sou vai despertando tua consciência vai se tornando cada vez mais sintonizada. Cuidai constantemente em vosso contato com o exterior, para que não aceiteis sem pensar as aparências das coisas, ou o temor da negatividade dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vossa casa, vossos negócios, e isso é tudo o que vos concerne. Ou seja, olha só que interessante, às vezes tem financistas que dizem agora a situação vai ficar crítica, estamos numa crise. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa crise a maior parte das pessoas ficou em casa. Alguns resolveram chorar, outros resolveram vender lenços e outros ainda resolveram inovar, transformar, empreender, transformar os seus negócios, empreender em negócios diferentes, descobrir novas profissões. Alguns investiram seu dinheiro em cursos, né, para aprender marketing digital, por exemplo, que é a tendência mundial, é o setor em amplo aquecimento e desenvolvimento mundialmente falando. Hoje é um negócio multibilionário, trilionário. Tem milhares de pessoas comuns fazendo dinheiro de maneira espetacular dentro do celular, com conteúdos interessantes, vendendo produtos físicos, produtos digitais, vendendo para lojas como Amazon, lojas americanas, pernambucanas, Casas Bahia, vendendo produtos em plataformas de produtos digitais. Ou seja, pessoas inovaram nesse momento de crise, aproveitando a oportunidade. E elas não ficaram presas nesse temor da negatividade, né? Elas não ficaram presas nessas aparências das coisas, né? Então, não aceiteis sem pensar as aparências das coisas, o temor da negatividade dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vossa casa, vossos negócios, e isso é tudo o que vos concerne, ou seja, o que diz respeito a você. Você tem que focar no teu ser e do teu ser pedir orientação ao divino que está em ti e receber respostas e colocar em prática essas intuições que vocês tiverem de negócios e coisas diferentes. Se dizeis eu sou a majestosa e vitoriosa presença que preenche todos os cargos governamentais, vereis que abençoados sereis em fazê-lo. Ou seja, passou da hora de nós, seres humanos, que somos patriotas, né, que defendemos o bem maior e mais elevado das coisas, né, o Estado de Direito elevado, positivo, realmente pautado na verdade e na justiça, de nós orarmos e pedirmos que a majestosa e vitoriosa presença se manifeste nos âmbitos políticos, econômicos, sociais, educacionais, culturais, científicos. Nós precisamos de ciências que prezem pela energia limpa, pela produção de energia limpa, por modelos educativos que nos ensinem a pensar e não somente a seguir ordens e trabalhar, né? Que nos ensinem a seguir a nossa intuição, olhar mais para dentro, aprender de forma mais organizada e não decorada, né? Então nós precisamos de uma série de mudanças, e essas mudanças vêm quando a gente pede para que a presença divina, que é surpreendentemente inteligente, sábia e elevada, que ela nos governe, ou seja, que o meu eu maior, o meu eu super-herói governe. E para que esse ser super-heróico governe as coisas todas, intuindo as pessoas, limpando, purificando e harmonizando as coisas
todas. Não deveis acreditar que estáis deixando vossa imaginação divagar, porque sentis a aproximação da grande presença individualizada. Às vezes a gente acha que a gente está viajando porque está sentindo uma presença superior, né? E na verdade não, a gente está expandindo a nossa mente, quebrando alguns conceitos limitados e vendo quão ilimitado é o nosso ser. E o mundo é mais Harry Potter do que a gente imagina. Regozijai-vos, regozijai-vos, nossa, essa é punk, né? Regozijai-vos, crede nessa grande presença que mantém em vós tudo o que possais desejar ou usar. Mantém em você tudo que você pode usar ou desejar. Vós não dependeis de coisas externas, ou seja, tudo que você precisa está dentro de ti. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Penetrando alegremente neste magno poder e presença que contém tudo, sereis sempre providos de tudo no momento em que sentirdes alguma necessidade. Ou seja, para os seres que seguem a espiritualidade e descobrem Deus dentro deles, em cada momento de necessidade, as oportunidades aparecem e as carências desaparecem. Eu quero que sintais e aceiteis prazerosos e que todo o vosso ser reconheça que o poder de precipitação não é um mito, é real. Ou seja, precipitação é você precipitar algo em suas mãos, precipitar algo em sua frente. Precipitar é fazer acontecer, fazer surgir do nada, aparentemente, né? Então, você precisa de alguma coisa, você mentaliza, nossa, eu preciso disso. E aí simplesmente aparece uma pessoa, ou você recebe um telefonema, ou você vê um e-mail, ou você vê um comercial, ou você lê um livro, ou você ouve, mas simplesmente a coisa aparece. E mais do que isso, você consegue também, como Jesus falava, eu faço, vocês também podem fazer, e outros mestres, Buda, Krishna, Tote, nossa, diversos. Você pode plasmar também coisas, multiplicar pães, multiplicar peixes. Só que daí ele denota mais tempo para que você faça isso acontecer, tá? Ao aceitardes este sentimento profundamente, tereis a precipitação de tudo o que desejardes. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos ou manifestarem percepção interior. São os pais de tais crianças que mereciam ser castigados por atreverem-se a interferir no divino dom e liberdade da criança. Porque, gente, a gente está vivendo uma transformação. Os nossos filhos estão nascendo com dom de visão, de pré-munição. A frequência dos nossos filhos não é como a frequência dos nossos pais, nem dos pais dos nossos pais. A gente vem nascendo com atualizações, com upgrades, com desenvolvimentos, com genética mais avançada, com glândulas mais apuradas. A terceira visão é utilizada aqui, ó, com a glândula da pineal da terceira visão. E essa glândula vem nascendo nas crianças com maior poder de visão. Então as crianças naturalmente elas veem. O meu filho mesmo, ele olhava e falava, nossa, olha o anjinho, não sei o quê. E eu incentivei ele, eu falei, filho, realmente os anjinhos eles existem, eles cuidam do neném, papai do céu cuida do neném, Jesus cuida do neném. Então você fica tranquilo, sempre que você precisar chama os anjinhos que eles vêm e cuidam de você. E assim cresceu, entendeu? Então nós temos que incentivar a vida além do véu, o véu do esquecimento, o véu da matéria que a gente acha que é real, mas na verdade é só um estágio, é só uma holografia, é só um projetar de luzes orquestradas, certo? Então, as crianças elas nascem com o dom de desvirtualizar esse véu e enxergar além do véu. E os pais devem incentivar isso, contato com a natureza, com os elementos da natureza, água, ar, terra e fogo, né? Tudo mais. Se os adultos acreditassem mais e aceitassem essa percepção consciente, essa poderosa e grande presença e sua real existência, da qual a maior parte da humanidade duvida, sentiriam esta presença elevando-os e dando-lhes sua inteligência. Ou seja, os pais que incentivarem seus filhos também receberão os benefícios disso. Os pais que sintonizarem seus filhos junto de uma espiritualidade avançada e evoluída, né, que derem essa injeção de ânimo para as suas crianças, elas vão ter e vão colher os benefícios de filhos mais bem sintonizados, de pais mais bem orientados, né, e bem como os filhos.
Meus amados, se de repente sentis que necessitais força, valor, coragem, dizei: eu sou, aqui surgindo e suprindo instantaneamente tudo o que necessito, instantaneamente, e não preciso esperar. Antigamente a gente fazia orações que eram assim mais... Deus, por gentileza, será que o Senhor poderia me ajudar nesta situação, por causa disso, daquilo outro e tal. Como se Deus fosse uma terceira pessoa, a maior parte das pessoas acredita nisso, e que nós precisássemos pedir, e aí então Deus poderia ou não nos ouvir, se ele, eu não vou ouvir, ou assim, você eu vou ouvir porque você é padre ou pastor ou isso. Isso acabou. Isso não existe, isso nunca existiu, na verdade. Nós somos os nossos próprios padres, nós somos os nossos próprios pastores, nós somos os nossos próprios mestres, porque descobrimos o mestre, o pastor e o padre dentro de nós, que é Deus. Deus está dentro de ti. E nós passamos lá, agora, orar e rezar, não num pedido quase implorador e esperando pela, talvez, resposta positiva ou negativa deste Criador. Nós passamos a atuar como o Criador que age através de nós quando a gente pede isso. Então a gente passa a afirmar: eu sou aqui e agora, surgindo e suprindo neste exato momento tudo o que eu preciso, instantaneamente. E assim é, e assim é, e assim é. Pegou a pegada? É agora, é neste instante. Eu sou a luz que se manifesta neste instante mesmo, suprindo as necessidades e carências das quais preciso suprir. E é assim. Não deveis externar um pensamento ao mundo ou a indivíduos que não compreendam essas coisas. Continuai regozijando-vos com a presença visível e ativa do que desejais manifestar e ver precipitando em vossa vida para vosso uso. Pois eu sou a presença ativa, visível, disso que eu quero manifestar. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para ativar este poder, porque ainda precisam passar por uma etapa de, primeiro, acreditar que existe, depois, para acreditar que existe, terem algumas experiências, algumas vivências. Essas vivências, então, daí fortalecem a fé dessas pessoas. Essas experiências que fortalecem a fé fazem elas acreditarem nesse algo além delas mesmas. Depois elas vão botando fé, até que elas começam a descobrir que ele está dentro delas. E aí eles passam a atuar de maneira mais efetiva, ativa, como essa que a gente está aprendendo aqui agora, tá? Mas tem o tempo das coisas de cada um. Não deveis externar. O senso comum deve dizer-nos: a menos que esperemos, aceitemos e desfrutemos já aquilo que desejamos, na plena certeza de conseguir a realização completa. Como fazer para alcançá-lo? O pobre e insignificante ser externo pavoneia-se dizendo: a menos que nós esperemos, aceitemos, desfrutemos aquilo que desejamos na plena certeza de conseguirmos a realização completa, como fazer para alcançá-lo? A gente não precisa ficar esperando, aceitando, desfrutando. A gente tem que acreditar. Então a gente acredita simplesmente e aí se manifesta. Então o pobre, insignificante ser externo, né, que é o corpo físico, pavoneia-se, pavão, né, dizendo: corpo externo, né? Eu sou muito importante para prestar atenção a esses contos de fadas, né, e tal. Beleza, né, filhão? Fica na ilusão da matéria, já que te satisfaz, só que a ilusão do espírito, da matéria é um nada. A força motriz é espiritual. Mas deixai-me que vos informe: estes mesmos homens que assim falam, algum dia ficarão muito contentes ao escutarem estes contos de fadas e preencherão suas mentes com essas ideias para vê-las surgir, porque é o tempo de cada um. Em cada circunstância do mundo externo, dos negócios, ou em cada circunstância negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente deveis tomar a firme resolução: eu sou a precipitação e presença visível de qualquer coisa que desejo, e não há homem, circunstância ou coisa que possa. Contrário a isso, né?
Então, às vezes a gente fica preocupado com algumas situações externas do mundo dos negócios ou circunstâncias negativas. Nós temos que acreditar que seremos providos, que a precipitação se faz presente hoje e sempre nas nossas vidas, que nós temos certeza absoluta de que alguma solução aparecerá e nós teremos os olhos e ouvidos abertos, os sentidos físicos e espirituais abertos para captar e agir para tal. Né? E não adianta só aparecer o jet ski pro cara que tá se afundando, o cara da prancha de surf, o cara tá se afundando lá, ele fala, Deus me ajude, vem um cara da prancha de surf, não, eu não quero, Deus vai me ajudar, aí vem um cara do jet ski, não, eu não quero, Deus vai me ajudar, aí vem um cara do barco, não, eu não quero, Deus vai me ajudar, aí morre, né, infeliz. Aí de repente chega no céu e fala, poxa vida, Deus, eu rezei para você me salvar. Pois é, né, esse menino? Mas eu te mandei o cara do surf, o cara do jet ski, o cara do barco. Você disse, não, eu vou fazer o quê? Né? Então a vida é assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem, porque Deus se manifesta através das pessoas, através dos livros, das músicas e dessas coisas todas, que sejam bem sintonizadas, né? Beleza? Quando vos reconheceis que eu sou, entrais no grande silêncio, onde está a maior atividade de Deus. Este reconhecimento deve trazer-vos grandes revelações, se aceitais isto com júbilo. Então o que acontece? Você entra no teu eu sou, o teu eu sou você adquire a intuição através do silêncio. Por quê? Quando você está com a sua mente barulhenta, quando você está com a sua cabeça cheia de pensamentos, quando você está com o seu coração cheio de sentimentos e emoções desorganizados, assim, né? Você pode jogar um prédio ali dentro que não vai fazer diferença. Ali dentro da onde? Daquele oceano de ideias, daquele mar de ideias. Quando você tem muitas coisas, pensamentos e sentimentos e emoções, o teu pensamento, sentimento e emoção, eles estão um mar assim, ó, de ideias. E aí você joga um prédio lá dentro, ele vai continuar se chacoalhando, né? O que é a intuição de Deus, a intuição divina, a audição do eu superior? É você acalmar vossa mente e vosso coração em silêncio. E aí você joga uma pedrinha. Tum, e ela faz ondinhas para todos os lados. Então a tua intuição é assim. Isso me fez até baixar um pouco a excitação que eu estava no livro. Então, quando você entra na tua... Quando vós reconheceis o eu sou, entrais no grande silêncio, onde está a maior atividade de Deus. Porque daí você percebe essa atividade sutil. Este reconhecimento deve trazer-vos grandes revelações, se aceitais isto com júbilo. Em vossa experiência externa, corpo físico, a prática de qualquer atividade desenvolve mais e mais vossa eficácia, não é assim? Ou seja, quanto mais você treina, mais você se desenvolve naquela prática de futebol, vôlei, basquete, escritas, artes, ciências, quaisquer que sejam as práticas. Se você pode aplicar isso na atividade do corpo físico, não percebeis quanto mais importante é para a atividade interior, espiritual, ou seja, quanto mais você pratica o contato interior, espiritual, meditação, meditar, editar, eu edito a mim mesmo, oração, ora e age, medita, ação, medita e age, né? Então, a oração é uma atualização do teu banco de dados, do teu antivírus e dessas coisas todas, e isso faz com que você tenha mais experiência, mais expertise dentro desse setor, e aí você expande. Quanto mais a usardes, maior poder manifestareis. Sabeis que podeis fazê-lo com as coisas espirituais em maior escala e rapidez do que com as coisas externas, porque com o espírito o poder atua instantaneamente, não há espera quando o eu sou age. Ou seja, para o desenvolvimento espiritual é muito mais rápido do que para o desenvolvimento físico. E quando você cria o desenvolvimento espiritual, o teu desenvolvimento físico se torna muito mais rápido também. Quando você desenvolve o teu espírito, você se torna muito mais habilidoso, você se torna muito mais inteligente, você tem muito mais destreza, você tem muito mais força, porque você utiliza a força do espírito, você utiliza a inteligência superior, você utiliza da energia do espírito para o físico.
que te dá, portanto, mais força. Mamães que resgatam seus filhos de baixo de carro, ou rocha, ou cobra, né? Vocês já viram histórias de mães que abrem uma sucuri, desenrolam a sucuri de seus filhos? Elas recebem uma força sobrenatural, ligada à adrenalina, ligada às glândulas e ligada à força espiritual. Força espiritual ativa as glândulas que ativam o físico, que força descomunal, ou seja, que não é uma força comum. O fato de que a musculatura se desenvolve com o exercício vos faz compreender que, com o mesmo esforço pelo poder interno, naturalmente produzireis maiores resultados. Os homens acreditam que devem fazer exercícios físicos para desenvolverem os músculos. Podeis desenvolver um belo e simétrico corpo com músculos fortes sem que sejais necessário um só exercício. Eu, por exemplo, nunca fui de fazer exercício, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz exercício ligado a práticas espirituais. Ou seja, se eu estava numa academia, eu fazia o ancoramento, que é o que eu chamo, invocar a presença dos seres de luz, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eu fiz uma oração lá, nos vídeos atrás, que eu invocava assim, seres do ponto base. Ponto base são seres que são a base da coisa toda, que são os guardiões, os guerreiros, os militares, digamos assim, que fazem as guaridas, as proteções. Ponto verde são seres que trabalham com os reinos da natureza, os elementos da natureza, água, ar, terra e fogo, né? E o amor, que é o éter, o etérico, que é o espiritual, que tudo une, né? E os mestres ascensos, os coroados terrestres, são seres que vivenciaram o jogo da terra múltiplas vidas e adquiriram então um símbolo, um título de que eles venceram o jogo da terra, ou seja, eles conseguiram vencer a dualidade. O que é a dualidade? É a luta entre a luz e a escuridão, o bem e o mal, o masculino e o feminino, o yin e o yang, né? Então somos todos um. Nós temos o bem e o mal dentro de nós, nós temos a luz e a escuridão dentro de nós, nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então nós temos que fazer o que com isso? Nós temos que somar, aprender e tirar a melhor versão de nós mesmos com essa integralidade do ser. Nós somos integrais, né? A gente fica se separando e se dividindo quando na verdade somos um ser completo e unido a tudo e todos, né? Deus é pai e mãe, né? Então, quando você faz exercícios físicos, você pode utilizar do poder do espírito para adornar o teu corpo físico, bem como você pode mentalizar no conforto do seu lar o seu corpo bem feito, músculos ok, gordura ok, ossos ok, né, aparência ok, tudo certinho. Então você visualiza que você está pleno, saudável, perfeito e bacana, né? Sabe-se hoje que muitas das pessoas que engordam, elas têm o pensamento gordo, ou seja, elas comem pensando que vão engordar. Isso cria gordura. Se você comer o teu alimento pensando que você vai filtrar, absorver o que você precisa e eliminar aquilo que não te importa, que não te interessa, você vai ter uma absorção mais equilibrada e correta daquele alimento. E aí vai jogar fora o alimento desnecessário, entendeu? Então, em todo desenvolvimento, tanto externo como interno, a primeira parte do exercício é mental. Eu fiz le parcours. Le parcours significa o percurso em francês. A gente tinha que visualizar antes o salto. Então você tem que visualizar o salto que você vai dar. Você tem que se visualizar saltando e caindo perfeitamente. Quando você visualiza as coisas antes, você tem assertividade extremamente superior. Agora, quando você visualiza errado, você erra. Quando você visualiza-se num esquema de lutas, você perdendo, você perde. Quando você vai sem confiança, você perde, né? Agora, quando você visualiza confiante, assertivo, que você vai conseguir, você consegue. Seja qual for a prática, a área da sua vida. Não há senão um só poder e energia, porque o universo ele é mental. Penso, logo existo. Penso, logo existe. Então você pensa e manifesta aquilo na sua realidade. Então não há senão um só poder e energia, e este vem da presença Eu Sou em cada um de nós, que é o Divino Espírito Santo em cada um de nós, o Eu Superior, a consciência que te sustenta. Portanto, o exercício de vossas faculdades interiores é necessariamente mental, né? Então, para você desenvolver o teu Eu Superior, você tem que pensar superiormente falando.
Mas digo-vos que sois Deus em ação, pois não podeis formar um só pensamento sem a inteligência e energia de Deus. Porque Deus sustenta o teu Divino Espírito Santo, que é Deus, e que sustenta a tua alma, que é o Divino Espírito Santo, que é Deus. Ou seja, tudo é uma escala de cima para baixo, é uma pirâmide com a base no céu, descendo até nós para experimentar graus da criação inferiores. Então você vai presenciar a criação no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal onde nós estamos, no plano astral, no emocional, no mental, no causal, no átmico, búdico, né? Átmico e Divino Espírito Santo, que é o Eu Sou, que é a 9ª dimensão. Então você vai experimentando. Arcanjo Miguel, por exemplo, normalmente vibra em 14ª dimensão. O nosso universo tem 144 dimensões, só que o nosso quadrante. É muita coisa lá para cima. Mas digo-vos que sois Deus em ação, pois não podeis formar um só pensamento sem a inteligência e energia dele. Podeis ver agora como é fácil e possível construir um corpo físico forte e simétrico sem fazer exercícios físicos para consegui-lo? Ou seja, você mentaliza a perfeição física, intelectual, saúde. A maioria dos cientistas, médicos e professores de cultura física negarão isto, porque eles estão interessados em fazer outros caminhos para chegar lá, porque eles estudaram para isso e vão produzir a parte financeira deles para isso. Só que eles podem utilizar desse conhecimento deles, da prática física, aliada à prática espiritual, à prática mental, e aí eles com certeza vão se destacar muito dentro desse mesmo setor, entendeu? Eles vão utilizar dos princípios físicos, mentais e espirituais para atingir uma mestria infinitamente superior. Hashtag fica a dica. Mas eu asseguro que é somente porque não pesquisaram profundamente a respeito da energia e poder que está atuando, pois nenhuma atividade pode ter lugar a não ser pelo uso dessa magia e poder interior, divino, cósmico, universal. Quando fala de precipitação, não me refiro somente através de canais visíveis, mas de qualquer canal, já que tudo é precipitação, o criado e o não criado ainda. Não há diferença a não ser na atividade. Porque você pode criar coisas no teu plano físico, plasmar coisas, transportar coisas, modificar coisas, mexer coisas com a mente, com o poder telecinético, né, e tudo mais. Bem como você pode criar só dentro do aspecto energético, sutil e espiritual, né? Então você pode visualizar uma esfera, um escudo de proteção, você pode visualizar um Merkaba, que é aquele Merkaba tetraédrico, né? Com as duas pirâmides, cabeça para cima, cabeça para baixo, em volta do teu ser. É o Merkaba que é uma nave de luz, digamos assim, que você pode levar ao teu corpo físico, sutil e espiritual. Você pode visualizar escudos de proteção à sua volta, você pode pedir a presença dos anjos e dos guardiões. Você vai estar plasmando isso tudo no plano sutil e espiritual, que é tão real quanto. É a fonte de origem, é mais real até, inclusive, do que aqui, né? Nós viemos de lá e não nós estamos indo para lá. Não, nós viemos de lá e nós voltaremos para lá, né? As pessoas entram em contato com dúvidas e temores a respeito dos conhecimentos destas grandes faculdades, que são livres para o uso de quem as quiser utilizar a qualquer momento, né? Porque é claro que as pessoas vão ter dúvidas sobre a precipitação, né? Sobre precipitar as coisas. O que acontece é que se encontram submersas como uma cortina sob a água, a qual, sendo liberta, salta à superfície. Quando você passa a acreditar um pouco mais, é como se você tivesse afundado ali, e daí de repente você descobrisse essas coisas, e daí de repente sai uma barreira e você consegue respirar o ar de verdade, o ar puro. Você sai do submerso e passa a estar na superfície da coisa toda. Asseguro-vos que é lamentável ver estudantes sinceros passarem tantos anos esforçando-se, exercitando-se e deixando de lado o uso dessas faculdades, e não vendo resultado imediato, deixarem-se cair novamente em um estado inativo, até que alguma coisa volte a reanimá-los para novamente recaírem. Porque você só consegue precipitar as coisas num primeiro momento para você mesmo. Num segundo momento, para o próximo, ou seja, você começa a se energizar, você começa... Ó, uma prática legal, você passar a mão no sentido anti-horário no seu chakra coronário, pedindo para que retire tudo que for contrário à luz.
no seu chakra da terceira visão, pedindo para que retire tudo que for contrário à luz ou bem maior e mais elevado. No seu chakra laríngeo, retirando, cardíaco, retirando, plexo solar, retirando tudo que vibre contrário à luz. No seu chakra umbilical, pedindo para que retire tudo que seja contrário à luz. E no seu chakra básico, pedindo para que retire, sejam encaminhados para purificação, transmutação e neutralizado tudo que for contrário ao bem maior e à luz. Quando você faz isso, você começa a ter a prática atrelada à sensação. Então você começa a sentir essas coisas atuando em você, no teu corpo, limpando, purificando, alinhando, harmonizando, né? Isso começa a fortalecer a tua fé. Depois você começa a fazer isso nas pessoas que você porventura falar, elas quiserem, aceitarem que você faça aquilo por elas. Aí você começa, é legal estudar também um reiki, cura quântica estelar, como eu fiz, do Rodrigo Romo, ou apometria quântica estelar, que eu também fiz, da Karina Greco. São cursos incrivelmente superiores, fantásticos, fortíssimos, tá? Recomendo. E aí você começa a ter práticas que façam você se limpar, sentir no corpo físico e passar ao próximo. Isso faz com que você pare de desistir e comece a ter mais constância. O reconhecimento persistente e determinado da presença eu sou vos levará a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que desistais. Ou seja, você é teu amigo ou teu inimigo. Você pode se ajudar ou te atrapalhar, né? Eu vejo especialmente nesta época um considerável número de indivíduos que, com um pouquinho de incentivo e a descrição simples destas práticas, rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem instrução verbal junto com a radiação que acompanha tal fato. Já está dizendo por si só, né? Mas para você sentir a radiação desse conteúdo que está sendo passado aqui agora, invoque a presença de Saint Germain ao seu lado. Peça a orientação espiritual dele simultaneamente ao que está sendo dado por mim e dado por ele através de mim, entendeu? Porque essa radiação vai fazer você sentir, você se arrepiar, qualquer que seja o sintoma ou a sensação que você tenha, mas ela virá hoje, durante o sono, através dos sonhos, através da sua mente despertando para faculdades e inteligências e situações novas. Não é de admirar que os filhos e filhas de Deus se submetam às limitações, quando com um esforço persistente e determinado, abririam a porta e entrariam nesta grande câmara interior, cheia de luz, joias, ouro e a substância de todos os elementos do universo. Então, olha que coisa interessante. Admirar que os filhos e filhas a Deus se submetam às limitações. A gente às vezes fica submetido a várias limitações da matéria, né? Limitações que são impostas, sugeridas a nós pela cultura, pela educação, pelos pais, pela mãe, pelas mães, né? Pela sociedade e coisas em termos gerais. Só que quando com um esforço persistente e determinado nós abrimos as portas que tem dentro de nós, e aí eu vou contar uma coisa interessante. Eu fiz um curso com a... Nossa, agora que eu vi que o meu microfone estava ali. Que beleza. Eu fiz um curso com a Tessie McBee do Espaço Sagrado do Coração. E aí, o que aconteceu? Eu vi que nesse Espaço Sagrado do Coração eu tinha uma sala de tesouros, de abundância, de riquezas. Eu tinha uma sala onde tinham diversas armaduras, armas, objetos de poder magístico, né? Então cajados, varinhas, mantos, véus, capas, né? E também então eu tinha toda uma frequência desde mago a guerreiro, como se fosse assim. E numa outra sala eu tinha uma sala de altíssima tecnologia de recomposição física, molecular, orgânica, científica, que mexia com DNA, reprogramação, RNA e uma série de coisas. Era uma máquina igual daquele filme do Elysium, do Matt Damon, como se fosse, onde você deitava lá, ela fazia uma diagnose do teu corpo físico e sutis espirituais, inclusive, rastreava tudo que fosse doença e situações, e ela gerava o processo biológico, bioeletrônico de cura e assimilação de novos conceitos para cura
do corpo físico. E de frente para essas 3 salas eu tinha um grimório, um livro gigante assim, ó. E ele era cheio de coisas escritas por mim, né? E ali tinha uma série de utilitários e coisas que eu usava. Essa sala eu encontrei dentro da porta secreta do coração, do meu coração. Ou seja, nesse curso da TESP, e essa sala ela era feita toda de cristais de ametista, né? E tal, e tinha passarelas que eram de luz fotônica, né? Então eu ativava aquelas passarelas e eu andava sobre aquelas passarelas. E, cara, quando eu vi aquilo, dentro de um processo meditativo no curso da Tessie McBee, né, que é o Espaço Sagrado do Coração, eu fiquei totalmente impressionado e aquilo passou a ser a minha ferramenta de uso. E aí eu descobri que eu tinha toda a abundância necessária, que nada nunca ia me faltar, que eu sempre teria o que fosse necessário. E eu passei a ver que eu teria todas as ferramentas necessárias para combate, purificação, harmonização, cura. E que eu teria acesso ao meu livro de memórias, aprendizados e expertises alcançado ao longo de bilênios de experiência, de prática, entendeu? E isso tudo dentro dessa câmara interior cheia de luz, joias, ouro e substâncias de todos os elementos do universo. Você tá me entendendo? E logo, com esta verdade plena em sua frente, esses indivíduos ainda vacilam. Como foi o meu caso, eu também vacilei. Depois que eu vi tudo aquilo, eu ainda não usei de cara, ainda me perdi em alguns aspectos ao longo da jornada e agora eu tô aqui de novo, entendeu? Porque faz parte do show você aprender aquilo que você ainda não aprendeu através dos erros e acertos da jornada, porque a jornada é pessoal e intransferível de cada um. Mas pela impossibilidade de acreditarem que podem dar este passo definitivo, ou seja, eu poderia já ter me tornado o que devo ainda me tornar, porque eu ainda estou no processo, e tomar este cetro e serem de fato livres. O cetro do poder, que eu chamei de cajado, é um cetro, cajado e o que for. Amados, novamente vos digo, cantai a grande melodia da grande presença conquistadora do Eu Sou. Cantai em vosso coração continuamente, sentia com toda a vossa habilidade, agarrai-vos fortemente a esta determinação. O conhecimento e o caminho da maestria se abrirão e vos manifestarão a liberdade eterna. Simplesmente continuai recordando-vos que já atravessastes o véu. Olha só, o conhecimento e o caminho da maestria se abrirão e vos manifestarão a liberdade eterna. Sabe o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte: uma vez que você busque essa linha de conhecimentos, você desenvolve isso e aí você tem um processo de ligar-se ao teu eu superior. Quando isso acontece, filhão, tu tá livre, brother. Entendeu? Livre em que sentido? Livre para experienciar a jornada de um grau superior e observar não só no tempo presente, mas como no tempo passado, no tempo futuro, todas as possibilidades, todas as realidades temporais, espaço-temporais, nesta linha de tempo, tempo passado, presente, futuro, lateralmente no espaço, nas dobraduras temporais, realidades paralelas e tudo mais, entendeu? Coisas que você pode acessar. Você é livre. Simplesmente continuai recordando-vos que já atravessaste o véu. E isso é importante também. Você está aqui hoje, mas você esteve ontem num outro local, passando pelo mesmo processo, e você atravessou esse véu e adquiriu a ascensão. A ascensão é uma coisa que você adquire em planetas diferentes, em lugares diferentes, sob circunstâncias diferentes, situações diferentes. Então, em todos esses programas de aprendizado, essas jornadas evolutivas, você passa por processos de entrada, baixa e saída. Então você passa pelo teu processo na jornada, a tua curva de aprendizado, em planetas diferentes, em escolas diferentes. Eu já passei por diversos planetas, eu sei alguns dos planetas que eu já passei e tudo mais, pelos processos. E você também, todos nós. E aí você sai disso. Você já atravessou esse véu, e agora, nesse tempo presente, você vai atravessar também. Qualquer maestria que o indivíduo tenha adquirido sobre seus assuntos e seu mundo é e sempre será um retiro sagrado, um santuário interior, onde nenhum outro indivíduo indagador possa entrar.
Porque essa experiência é tua. Você não precisa acreditar nisso que eu estou dizendo. Eu estou partilhando com você um pouco da experiência que eu tenho do meu próprio ser. Você não precisa acreditar, mesmo que você tenha dúvidas, eu não tenho, porque eu passei por isso. Foi a minha experiência, a minha jornada, o meu processo evolutivo. Mesmo que você não tenha total certeza sobre isso, que eu te revelo. Pequenas historinhas, né? Ninguém pode conseguir a maestria pretendendo encontrar essa maestria nos outros. Ou seja, isso que me foi passado, que me foi revelado, é meu. Você tem que encontrar a sua própria jornada, a sua própria história, o seu próprio passado, né? E isso vai te fazer mais forte, porque você vai descobrir que você é mais do que você pensa que você é. Você é mais do que o André, o João, o Francisco, a Rose, o Eduardo, a Maria, a Helena, a Joyce, entendeu? Você é mais do que essa pessoa com um nome nessa vida. Você é anterior a isso, muito anterior. Procurar, achar e aplicar a lei do próprio ser é o caminho seguro para a maestria. E somente quando o indivíduo a tenha conseguido é que poderá compreender realmente o que é a verdadeira maestria, né? Procurar, achar e aplicar a lei do próprio ser é o caminho seguro para a maestria. Não há mais do que um domínio a ser procurado, é o domínio sobre sua própria personalidade. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, para que eu vim aqui, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Podeis andar ao lado de um mestre durante anos sem percebê-lo, até que vossas próprias faculdades internas o revelem. É o caso. Pode-se viver na mesma casa com um mestre durante anos e não saber, até que surja uma crise e o poder real se revele. Eu já passei por várias vezes. Para um mestre, discutir ou revelar as próprias realizações seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito em tempo algum. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou revelando as minhas próprias realizações. Isso dissipa sua força, e isso não deve ser feito em tempo algum. Porque você, querendo ou não, quando você conta um pouco da história, lembra que eu falei, você não precisa acreditar, isso é a minha experiência, eu estou partilhando com você, mas é porque quando você revela as suas próprias realizações, você acaba entrando nesse consciente coletivo que será gerado na linha de tempo futuro, só que o futuro existe agora, na linha de tempo passado, só que o passado também existe agora, porque só nós, aqui encarnados na Terra, vivemos a linearidade do tempo, ou seja, é uma linha onde aqui é o passado, a linha, aqui é o presente e aqui é o futuro. No plano espiritual, não. Então, a partir do momento que eu revelo algumas das minhas realizações, algumas das minhas jornadas e das minhas coisas, eu sinto na hora meio que um esvaziar gerado pela dúvida e pelas carências, digamos assim, das pessoas que ouvirão na linha do tempo futuro, que é agora, e na linha do tempo passado que já passou e que eu já senti isso no tempo do agora. Então, realmente, foi interessante eu ouvir isso, porque me fez notar essa sensação que eu tive de dissipar as minhas próprias energias. Se um estudante tem a sorte de uma bela experiência e logo a comenta com terceiros, geralmente há tantas dúvidas em quem o ouve que resulta em recaírem sobre ele, ou seja, as dúvidas do outro caem sobre mim mesmo. E logo começa a duvidar de si mesmo. E é realmente estranho o poder convincente dos argumentos das outras pessoas. O estudante que escuta estas ideias alheias deve fazer justiça a si mesmo e ao eu superior, e escutando o seu poder interno, seguir através da experiência interior, né? É claro que eu, como estou num papel para lecionar algo, ensinar algo, então eu revelo um pouco da minha experiência para passar um processo, né? Mas cada um tem as suas próprias experiências. A fé, ela é pessoal e intransferível. Você adquire maior gradiente de fé quando você cria por pedir experiências, provas e se coloca à disposição em retiros espirituais, católicos, adventistas, evangélicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, budistas, quaisquer que sejam as tuas preferências.
Você descobre as tuas experiências, vivenciando como eu vivenciei na juventude isso, e aí você vai passando e galgando cada vez verdades maiores, e aí um filtro surge em você, e você começa a filtrar estas verdades que já não se tornam mais verdades, que são menores, e aí você começa a descobrir graus ainda maiores. Mas a experiência, aquela visualização, aquela sensação que você teve, aquele sonho que te orientou, aquele ser de luz que te apareceu, aquela experiência de quando você fez isso ou aquilo e curou e tal, não sei o quê, isso tudo é pessoal e intransferível, que você também tem que adquirir, tá? Você não pode ter só o blá 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 dos outros, como eu gosto de falar, você tem que vivenciar os teus próprios contextos, textos, histórias. No momento em que começa a sentir dúvida, que é sombra, se aceitar a dúvida, a sombra continuará se precipitando violentamente, ou seja, você vai atropelar-se, vai tropeçar na própria história. O mesmo acontece com o eu sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se manifestará em energia, porque você alimenta aquilo que você presta atenção. Aquilo que você ignora, estraga e apodrece. Aquilo que você dá atenção, cresce e floresce. Amados meus, não vedes que, quando desejais uma revelação ou inspiração, ao dizerdes eu sou, pondes em movimento o poder com todas as suas faculdades e substâncias físicas, sutis e espirituais, que terão que assumir qualquer forma em que se fixe vossa atenção? Ou seja, se você visualizar um corpo saudável, as substâncias e faculdades vão agir para assumir aquela forma. Se você visualizar prosperidade e abundância, substâncias e faculdades intelectuais, físicas, aprendizados, as coisas todas vão assumir aquela forma, né? Então você tem que fixar a atenção naquilo, não olhar para aquilo, depois desviar, esquecer daquilo e fazer outra coisa, e de repente voltar e daí esquecer daquilo e fazer outra coisa, porque você é uma antena. Se você mantém o teu sinal constante, antenado naquele objetivo, aquele objetivo se torna real, prático e verdadeiro, atuante na tua realidade. O eu sou é a insondável mente de Deus. O teu eu sou é insondavelmente de Deus. Você não consegue sondar a tamanha magnitude disso, mas o teu eu sou é esta mente de Deus, feita aqui, prática para nós. Ao procurar compreensão, o estudante comum está apenas contatando a memória daquilo que foi. Ao procurar compreensão do teu eu sou, o estudante está apenas contatando a memória daquilo que foi em algum lugar, em lugar de ir ao coração de Deus e extrair aquilo que ainda será. Os discípulos às vezes não compreendem que existiram muitas civilizações com imensas realizações totalmente desconhecidas hoje em dia, como Atlântida, Lemúria e a Terra de Mu, que são só fragmentos de grandes civilizações que já existiram. Eu cheguei aqui na Terra na marca dos meus 278 mil anos, e trabalhando com uma hierarquia que era de Ernest Sandalphon, que é um arcanjo com experimentos genéticos e tudo mais. E daí eu passei a encarnar no planeta Terra, na Atlântida, na Lemúria antes e depois em Atlântida, que é mais antiga a Lemúria, há 98 mil anos atrás. E era em quinta, sexta dimensão isso daí, tá? Depois que ela densificou e caiu em densidade vibracional e tudo mais, tal. Mas eu comecei lá, na Lemúria e na Atlântida. Só que tem pessoas que estão aqui na Terra há muito mais tempo do que eu. Só que não é tão jogo bom estar há tanto tempo na Terra. Porque quando você está muito tempo dentro do véu do esquecimento, dentro da ilusão, a tua chama trina, que é esse teu fogo criador, criativo, que é conectado ao divino, é o teu fogo da fé, o fogo da sabedoria, o fogo do amor incondicional e a união dos três que cria o violeta e o ultravioleta, ele fica um pouquinho mais apagado porque ele passa a ser envolvido num monte de dúvidas, temores, holografias, falsas crenças, crenças limitantes e coisas que acabam te destoando do verdadeiro contato superior. Então, o jogo bom é você vivenciar alguns estágios aqui na terceira dimensão para colocar em prática e exercer também o teu grau de confiança. Não, eu vou, mas eu consigo. E vir, dar com a cara na parede, conseguir também, né, simultaneamente e tal. Para colocar em prática o quê? O despertar dessas pessoas que são seus entes queridos, que são seus familiares, que são mestres perdidos, que vieram para mestrar e acabaram se perdendo pelo alto índice de dualidade e tudo mais, né?
Então, a gente se perde no processo, faz a nossa curva de aprendizado. E aí, de tempos em tempos, vem pessoas e situações e tal, para despertar a nossa consciência, né? Então, nós vivemos hoje nessa civilização humana terrena, que a gente tem história agora, né, com a Europa, a América do Norte, América do Sul, Ásia, África, mas antes disso, antes nesses mesmos continentes ou em outros continentes, existiram civilizações muito avançadas. Hoje a gente tem alguns monolitos, né, como as pirâmides do Egito, incas, astecas, maias, peruanas e tudo mais, né? E outras histórias de civilizações como os sumérios, né, Babilônia, os egípcios, os próprios chineses que são muito antigos também, né, e outras situações. Mas a gente tem uma herança cultural, histórica. Para conseguir fazer coisas incomuns, os estudantes devem tomar a seguinte decisão: eu sou o coração de Deus e agora crio ideias e realizações que jamais foram criadas anteriormente. Olha a capacidade de inovação que a gente tem mesmo dentro de um reino onde diversas coisas já foram criadas. Eu sou o coração de Deus. O coração, a gente sabe, atualmente manda impulso eletromagnético. Mas ela é a consciência do teu eu externo, é a consciência do teu eu humano, é o racional, que racionaliza, diz sim, diz não, acredita, não acredita. A tua mente cósmica, divina, é teu coração. O teu coração, ele manda 5.000 vezes mais impulsos elétricos e magnéticos do que o cérebro. A mente já é super poderosa, né? A gente pensa, nossa, a mente é o creme de la creme do negócio. Nem é, filhão, filhona. A tua mente é um tiquinho perto, comparado com o teu coração. Agora, quando você coloca esse coração sintonizado, dizendo, eu sou o coração de Deus, aí, meu camarada, que crio ideias e realizações que jamais foram criadas anteriormente, aí você expande isso de maneira bem considerável. Então, considerai que somos aquilo que desejamos ver concretizado. A presença eu sou é o coração de Deus. Entramos imediatamente no grande silêncio no momento em que pronunciamos eu sou, e se credes que sois eu sou, o que seja que declarais fica instantaneamente manifestado. Ou seja, se você acredita que você de fato é o eu sou, aquilo se manifesta instantaneamente. Crer é ter fé no que acreditar e ser a verdade. Por isso que a gente tem que buscar a verdade, porque a verdade ela liberta. Liberta para quê? Para este poder ilimitado que somos e temos. Existe, pois, um entrelaçamento entre a crença e a fé. Crer é fé, fé é crer. Crer em ti mesmo, crer no próximo, acreditar que eu tenho capacidade de melhorar, acreditar que o próximo tem capacidade de melhorar. No princípio há a crença. Eu acredito que, e se for mantida essa crença, se converterá em fé, que daí ela é ilimitada. Se não acreditais em que alguma coisa é verdade, não podereis trazê-la à manifestação. Ou seja, você não consegue acreditar naquilo que você acha que é mentira. Você primeiro precisa acreditar que isso é verdade. Acreditando que isso é verdade, aí você bota fé. Se não podeis crer em vossas palavras quando pronuncieis eu sou tal coisa, como poderá ela agir em vós? Né? Ou seja, se você não alimenta aquilo que você está dizendo, como é que você pode ver ela crescer? O velho ditado, não há nada bom ou mal. O pensamento é que faz as coisas parecerem boas ou más. É uma absoluta verdade. Não há nada bom ou mal, é o pensamento que faz, porque, de verdade, todo momento e toda situação que você passa, que você pode conceituar como positiva ou negativa, como bem ou mal, na verdade mesmo o mal é positivo quando você está dentro de uma escola e dentro dessa jornada que vai te fazer, hoje, passar por esse momento negativo, hipoteticamente, mas que vai te gerar um aprendizado que vai te fazer resgatar pessoas destas mesmas situações no futuro. Então, até que ponto que isto foi mal? Então, o mal se torna, portanto, relativo, dado ao entendimento de que é um aprendizado que vai te libertar e libertar outros no futuro. Você não consegue ser livre de todas as situações negativas se você não passa por elas. Você não consegue ser gerente do mercado, vamos dizer, se você não passa pela faxina, pela reposição, pela caixa, pela administração, pelo sistema de compras e tal, e gerência e administração e tudo mais. Nunca trabalhei no mercado, mas estou falando só para dar o exemplo. Sabendo que a energia de Deus penetra em vós absolutamente pura e perfeita,
tendes que compreender ser o homem que requalifica essa energia, impondo-lhe a própria impureza. Ou seja, Deus nos provê da energia pura e ilimitada. Quando entra dentro de nós, nós colocamos crenças limitantes e conceitos atrofiantes. Então, por que não libertar esse divino que há dentro de nós? Por que não deixar... o próprio livro Cartas de Cristo, né? Eles dizem lá no prefácio que o médium, a médium, né, no caso, ela foi purificada e preparada durante anos para retirar as crenças limitantes e as situações todas, né, dela, para que ela pudesse ser o mais pura e fidedigna ao que estava sendo repassado por Jesus através dela, né? Então olha que interessante. Então até que ponto, né, a energia ela vem pura e perfeita, e a gente tem que compreender que é o homem que requalifica essa energia dentro dele mesmo, impondo-lhe a própria impureza. Deus criou o mundo em 7 dias. Ele criou o ser humano no 6º, os animais no 5º. Por que ele não criou o ser humano no 1º dia? Porque ele não queria a nossa opinião. Então ele criou a gente no 6º dia, depois de todo o movimento, e ele falou, agora aproveita, desfrute. E nós falamos, não, a gente quer trabalhar e se ferrar. Mas na verdade a gente veio aqui para desfrutar, né? E aí entra o nosso ser consciente de que viemos para desfrutar e que passemos a atuar com a prosperidade e abundância, com a inteligência superior, com a harmonia, com o amor, né? Para adquirir isso do desfrute, né? Esta energia entra continuamente no homem, no pulsar de seu coração, e este tem que dar-lhe uma qualidade e projetá-la para fora. Entra por nós e nós projetamos para o próximo, pois este é seu privilégio como Criador à imagem e semelhança do Pai. Então nós somos munidos dessa energia. E detalhe, se você passa a utilizar essa energia que você recebe do Pai e doa ao próximo, se você não doa ao próximo, ele vai gotejando na tua cabeça, no teu coração, no teu ser. E aí você começa a passar um pouquinho disso que você recebe em gotas, você começa também a gotejar do lado. Ele já abre um fiozinho de água. Aí você vai passando mais esse fiozinho de água ao próximo. Aí ele já abre a torneira melhorzinha. Aí você vai abrindo a torneira também melhorzinha. Aí de repente ele abre um fio d'água, assim, uma caixinha d'água ali para você. Aí você já vai abrindo essa caixinha d'água para mais pessoas, né? Você vai aumentando a intensidade. Daqui a pouco, meu camarada, ele tá despejando uma cachoeira na tua cabeça e você tá lavando a turma. Entendeu? Então é assim, você vai aumentando o teu grau de intensidade à medida que ele também vai aumentando aí, então, portanto, o grau de intensidade para contigo. A consciência individual sendo projetada, cria ao redor do ser um ambiente que recebe vibrações externas de amor, bondade, tristeza, dor, etc. Ou seja, tudo que você projeta de dentro para fora é raiva, recebe raiva. É amor, recebe amor. É bondade, recebe bondade. É maldade, recebe maldade. Sintonia, reverberação, né? E as sente como suas, né? Você projeta aquilo e você é pai daquilo. E você cria de fato aquilo e são suas. E depois você tem que descriar isso. Como que você descria uma criação infeliz, né? Como que você descria uma forma pensamento negativada? Você pede para que sejam rastreadas todas as formas pensamento, sentimento, emoções, palavras e atitudes que eu tenha criado, por exemplo, e eu peço para que essas formas sejam purificadas, harmonizadas, transmutadas pelo amor, pelo perdão, pela justiça, pela verdade, pela luz, pelo bem maior e mais elevado. Que eu consiga transformá-las, então, portanto, em energias positivas. Pronto, você está descriando neste exato momento as tuas criações que você levou anos criando, você descria assim, ó. Só saber disso e pedir. Se são boas, nada acontece de mal, porém, se negativas, devem ser afastadas com a ordem de que se dissolvam, aí, ó, para não continuarem se expandindo e contagiando a atmosfera. Porque, detalhe, essa criação que você fez, que é uma forma pensamento sentimento, ela se liga em formas pensamento sentimento e emoções do nosso consciente coletivo. Tem formas pensamento e sentimento criadas há milênios, como
da raiva, do medo, da inveja, os 7 pecados capitais, da gula, essas coisas todas. Essas formas, pensamentos, sentimentos e emoções, elas estão criadas há milênios, bilênios, trilênios. Quando você alimenta isso, aí você tem um planeta, tá novinho, vamos colocar uma turma aqui. Aí começa a alimentar coisas boas, legal, legal, legal. Aí de repente vem uns infiltrados, uns caras negativadões ali e começam a criar e manifestar medo e coisas nas outras pessoas, através de guerras, de violência e dessas coisas todas. Aí você começa ali, sem perceber, criar também essas formas, pensamentos, sentimentos e emoções mal qualificadas. Isso gera um campo de energia. Como que você faz para limpar isso? Você começa a atingir uma massa de pessoas que, mesmo sendo poucas, têm o poder de muitas, porque o poder espiritual de poucas pessoas iluminarão o planeta inteiro. Aí nós que estamos buscando isso, pedimos então para que as formas, pensamentos, sentimentos e emoções mal qualificadas geradas no consciente coletivo da humanidade sejam purificadas, harmonizadas, transmutadas pelo amor e pelo perdão, pela justiça, pela verdade, pela luz, pelo bem maior e mais elevado de todas as partes envolvidas. E assim é, e assim é, e assim é. Graças a Deus, batata. Cada pessoa tem cor e som próprios, ou seja, você tem um espectro de cor e de som, vibração acústica de som próprios. Tem seres espirituais que eles reconhecem as origens cósmicas, né, só pelo teu espectro de cor e tua vibração. As crianças arco-íris, as crianças violeta, índigo, cristais, né, aquelas coisas todas que a gente ouve falar. Então, cada pessoa tem cor e som próprios e mudam também de acordo com a tua elevação consciencial espiritual ou a tua baixa. E cada atividade tem, pois, a cor e o arpejo como uma frase musical. Somos música aos olhos de quem vê. Se mal qualificado, o som é desafinado e a cor é suja, viu? Cada pessoa que emite uma criação imperfeita, feia, a mesma volta para ser requalificada. Você cria, ela dá uma volta e ela volta para você. É um bumerangue. Tudo que você cria volta para você. Efeito de ação e reação. Só que uma vez que você cria, você passa a sofrer daquele mal criado por você mesmo, você pode aprender ou não com aquilo. Se você aprender, quando ela volta para você, você requalifica aquilo, você tem a oportunidade de requalificar aquilo. Então transmuta, né? Melhora, fala, nossa, eu não penso mais dessa forma, que bom, ufa, graças a Deus. E aí, naturalmente, automaticamente você requalifica. E tem um outro processo também, uma vez que você entende que isso existe, aí você pede na linha de tempo atual, você fala, quero transmutar tudo da minha ancestralidade, do meu passado, das minhas criações em vidas passadas e tudo mais, quebrar contratos negativados e uma série de coisas, que é isso até que eu faço nos processos de terapia, né? E que você também pode fazer, só pedir, quebrar, arrumar, proteger, iluminar, transmutar coisas do passado. Então olha que interessante, né? Você pode melhorar a sua cor, deixar ela mais bonita, mais pura, mais linda, piorar. Teu som pode requalificar as energias negativas criadas. Todo estudante deve, pois, assumir a responsabilidade por sua atividade. Mesmo que você não queira, você deu à luz a um filho, esse filho é teu. Você tem que cuidar, tem que educar, tem que melhorar, tem que ajudar ele a se desenvolver. Não importa quanto tempo. Não deveis considerar o elemento tempo, quando afirmardes algo que desejais ver manifestado. Realizai com alegria, mantendo-vos firmes, até que se manifeste o vosso desejo. A gente fica preso no tempo, mas o tempo ele é uma ilusão, ele é a maior ilusão. O tempo é uma realidade somente da terceira dimensão. A partir da quarta dimensão, você já fica lá um tempão sofrendo, porque a quarta dimensão é sofrimento, né? Já fica lá um tempão, e nem percebe isso. E tudo mais. E na quinta dimensão, que é o que a maior parte das pessoas vai, se Deus quiser, né? Você já tem tempo suficiente para trabalhar um monte de coisas no reino emocional, que é um reino onde as pessoas agradecem mais, elogiam mais, incentivam mais e tudo mais. Na sexta dimensão, que é o plano mental, é onde você estuda mais, aprimora mais, cientifica mais as coisas, especializa-se mais em situações, porque é um reino mais mental, intelectual, a mente criadora, né? E assim vai. Realizai com alegria, então. Se mantiverdes constantemente contato com o Eu Sou, enquanto estiverdes em atividade, entrareis na plenitude e perfeição de tudo o que já está preparado para vosso uso. Quando você desce aqui no planeta Terra como nenenzinho, você já deixa a tua bagagem pronta lá em cima.
Você já deixa a tua mala de ferramentas, cinto de utilidades do Batman, entendeu? Pré-feitas lá em cima. E aí basta você vivenciar a tua jornada até atingir um grau de consciência e aí pedir para que seja então trazido ao vosso uso estas ferramentas, expertises, dons e virtudes. Então peço neste instante para que a minha bagagem espiritual, que está à minha espera e à disposição, seja transportada para a minha mente, meu corpo e meu espírito agora, para pleno uso, aceitação e facilitação da minha jornada, para cumprimento da minha missão divina, do meu eu superior, da minha atividade divina no plano terrestre. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão. Todo resultado permanente deve ser consequência do esforço consciente de cada indivíduo. Ó, você só tem um resultado permanente quando você tem consciente daquilo que você está fazendo. Né? Então você pode ser induzido ao acerto, mas quando você se induz ao acerto, quando usa do teu próprio esforço, aí isso se torna permanente. Quer ver uma coisa? Olha o aprendizado. Eu ouço o aprendizado de alguém, como é o caso do que vocês estão fazendo agora. E aí eu quero ensinar isso para alguém. Quando eu ouço para alguém, ele vai e fica na minha cabeça aqui alguma coisinha. Agora, quando eu quero ensinar isso para alguém, ele vai e entra na minha cabeça, como está entrando na cabeça de vocês. E aí eu quero explicar. Quando eu quero explicar, eu associo isso que eu estou ouvindo agora com conhecimentos que eu tenho dentro de mim. Isso faz a fisicalização do conhecimento. Isso se torna, então, uma memória permanente. Beleza? Então o teu resultado e o teu esforço, se for consciente, também trarão resultados permanentes. O que é mágoa? Mágoa é sintonizar-vos com o imperfeito. Você se sintoniza com o imperfeito no cidadão, na pessoa. Então você fica magoado porque a pessoa errou. Só que ela errou, ela está aprendendo, tudo bem, faz parte, desculpa, te perdoo, está perdoado, está perdoada. Entendeu? Não se sintonize com a imperfeição dos outros, porque somos perfeitos à imagem e semelhança do Criador. Então se sintonize no lado positivo, no lado bom das coisas, das pessoas, dos seres. Não vos deixeis jamais invadir pela mágoa, pois é como deixar-vos arrastar para as areias movediças. Você quanto mais se bate, mais se afunda quando você está envolto na mágoa. Não vos deixeis jamais, é movediça. Quando tendes asas com as quais vos elevais às alturas acima de toda coisa destrutiva, deveis sublimar ao mesmo tempo o vestígio que quer produzir esta mágoa. Ou seja, você não pode deixar, você tem que cortar o mal pela raiz, você tem que tirar o mato, o inso, como fala no campo. Vocês não sabem, né? Mas eu moro num sítio. E aqui eu tenho plantação de mandioca, batata, alface, cenoura, pés de banana, de mimosa, de laranja, de coisas. E tem que tirar o mato, a raiz, pela raiz, senão ele cresce, ele dá semente, ele cresce. Né? Então, a mesma coisa é com a mágoa. Você tem que tirar isso pela raiz. Você tem que ter consciência. Isso não me faz bem, eu sou uma fonte de água, eu sou uma terra boa para crescer coisas. Se eu deixo semente de coisas que vão fazer mal para minha terra, esse mal vai estar em mim. Então você tem que tirar o matinho pela raiz. Não julgueis. Mantende-vos firmes na presença eu sou e tudo manifestará a perfeição. Porque atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Né? Então a gente hoje está numa modalidade de todo mundo julgando esse ou aquele, né, e tal, não sei o quê. A gente não tem que julgar, a gente tem que mostrar para essas pessoas que elas somos nós, que é o nosso próprio bem que está em jogo, que devemos nos perdoar, nos aceitar e pedir pelo bem real maior e mais elevado. Né? Para toda condição imperfeita que contatais, especialmente a velhice, dizei, eu sou a perfeição neste ser que tem aparência de velhice. Se você chega numa idade avançada e começa a dizer para você mesmo que você está velho, que você está se acabando, que não sei o quê, você vai se acabar e vai ficar velho, mesmo tendo uma idade avançada. Quando você chega numa idade avançada, você tem que continuar afirmando que tua saúde é perfeita, que tua mente é perfeita, que teu corpo é perfeito, que você vai ser e estar perfeito sempre, e que quando for a tua hora, você vai passar daqui para cima, que é de onde você veio, dormindo, sossegado, suave. Você não precisa achar que você precisa passar daqui para lá
ferrado, doente, extrapolado. Não! Passa daqui para lá suave na nave, tranquilo que nem grilo, de boa na lagoa. Né? Dá essa dica aí pro teu pai, pra tua mãe, vovô e vovó. Assim está expondo em ação o Deus dentro do indivíduo. Deus está aí dentro do velhinho também, da criancinha, do adulto, do adolescente, do velhinho. Já que ele também diz eu sou, na maioria das vezes, negativamente. Ah, eu sou não sei o quê, ah, eu tô ferrado, ah, eu tô... Não, cara, não usa teu verbo contra você. Usa teu verbo a teu favor. Neste caso, estareis impulsionando-o a usar o eu sou construtivamente, ou seja, a força ilimitada, poderosa, que tem dentro de cada um de nós de maneira positiva. Não importa o que ouvirdes dizer ao vosso redor, mantende-vos firme. Não vos deixeis afetar, pois estáis manifestando perfeição, e deveis fazê-lo conscientemente. Tá cheio de situações ao nosso redor. A maior parte das pessoas dormem, como diz no filme Matrix, e por dormirem são possíveis agentes da Matrix. Então, como que você faz para manter o teu foco e a tua iluminação? Você coloca a tua força dentro de você, não fora. Você coloca a tua opinião forte dentro de você e não a opinião dos outros, né? Uma vez que você confia, você fala, eu sou a fonte de todo o poder ilimitado que Deus se faz presente em mim, agora, hoje, sempre. Não importa quando ouvirdes ao redor, mantende-vos firmes. Se não estiverdes atento, deixareis entrar expressões que vos acompanharão por anos. Nossa, eu já tive uma ou outra pessoa que me poluiu durante anos. E eu levei anos para me purificar dessas criações que essa pessoa criou em mim. Então a gente tem que trabalhar bastante para purificar essas coisas e anular, como está escrito ali, caso não as anulardes, para anular essas coisas. Quando conscientemente estiverdes usando a grande lei, reconhecereis que o poder ativo do pensamento de Deus conhece seu rumo, vai e atua. Ou seja, Deus sabe onde vai te levar. Você não precisa ficar preocupado com o caminho, você só precisa estar à disposição. Conscientemente dizei ao vosso eu sou que faça o que for necessário. Dizei, eu sou a inteligência que qualifica esta intenção, ou seja, dá qualidade a este momento. Eu sou a inteligência que qualifica esta situação. Isto, logicamente, se vos encontrardes sem saber o que fazer em dado momento, né? O que importa é que volteis a dirigir vossa mente ao eu sou, que vos guia e vos mantém. Nós somos similares ao rio. Rio não fica olhando para onde ele vai, ele simplesmente flui. E as margens são Deus a nos guiar. Então a gente vai fluindo naturalmente e sendo guiado pelo caminho constante até desaguarmos na imensidão do oceano azul. Eu tinha um discípulo, que é Deus, né? Digamos assim. Eu tinha um discípulo que qualificou de tal maneira seu círculo eletrônico com o poder de curar que o chamavam de sombra curadora. Olha que interessante, né? No momento em que alguém fazia contato com seu círculo eletrônico, era curado. Assim, da mesma forma, foi Jesus. Algumas pessoas passavam perto de Jesus e já se sentiam curadas. E olha que interessante esse círculo eletrônico que nós estudamos alguns episódios atrás, que nós podemos criar, né? Então você visualiza esse círculo eletrônico ao seu redor, perfeito, sem fendas, sem buracos e tal, e aí você qualifica ele da maneira como você bem entender. Sendo que se você qualificar ele negativamente, ele vai te consumir e te deteriorar. Se você qualificar ele positivamente, ele vai te expandir e te iluminar. Então, esse menino qualificou ele com um dom de cura. E aí o que aconteceu? Ele passava pelas pessoas, ele curava. Eu tinha um discípulo que qualificou de tal maneira seu círculo eletrônico que virou uma sombra curadora, como ele era chamado, né? Estava ali já, iluminava. No momento em que alguém fazia contato com ele, saía-se curado. Por que se individualizou Deus? Por que Deus então se tornou o indivíduo através de nós? Para ter algo que amar. Porque foram divididos os raios. Por que foram divididos os raios? Para expressar o amor a todas as coisas, a todos os seres.
O amor é o princípio ativo de Deus, ou seja, é a atividade, é a ação de Deus, é o amor. Ele une as pessoas, une as causas, une as coisas, une os seres, une as células, une os átomos. Quando amais, envolveis o objeto do vosso amor nesse manto de Deus, nessa presença radiante. Jamais critiqueis. Esse exercício de crítica, a gente tem que tirar do nosso exercício, tirar da nossa prática. A gente tem que parar de criticar. Isso aí é uma indução que está sendo feita na sociedade, na humanidade, para que nos tornemos críticos. E isso faz, de acordo com essa ideologia deles, as pessoas acharem que elas são inteligentes por criticarem, mas na verdade elas estão focadas na imperfeição e estão desenvolvendo imperfeição nelas mesmas, porque tudo que você foca a tua atenção, você desenvolve em você mesmo. Então vamos parar de criticar, de atirar pedras no próximo e vamos passar a elogiar e unir, integrar, derrubar barreiras, derrubar paredes. Nós precisamos, com a máxima urgência, de união, de perdão, harmonização, pois somos um. Eu sou você. Você não acredita nisso? Porque eu sou Deus e você também é. Então eu sou você, você sou eu. A tua evolução é a minha evolução na linha de tempo quando nós somos um. Sempre que vos pareça haver uma errônea atividade sexual, procurai compreender e elevar a consciência da pessoa para um ideal a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao autocontrole. O autocontrole na atividade sexual faz você ejacular rápido ou na hora que você quiser. Faz você pensar coisas boas e fazer a energia da sua parceira e a sua energia elevar-se ao Criador, ou faz vocês se afundarem no reino de piras erradas e dreno de energia sexual, entendeu? Então, a energia sexual ela é extremamente importante. Então, cuidem disso daí. Não fiquem assistindo pornografia e jogando células da vida, sementes da vida, fora, à toa. Retenham isso. Utilizem com o seu parceiro, com a sua parceira, na hora certa, com consciência legal. Rezem antes, inclusive. Ah, meu Deus, mas daí eu vou chamar os anjos aqui, não sei o que, os seres de luz. Eles estão ali de qualquer jeito. Se você pede conscientemente isso, a única diferença que vai fazer é que você vai ter um gradiente elevado de energia sexual para transformar aquele ato físico e espiritual em algo nobre, sagrado. Eu, dentro do meu processo de evolução, eu já fui sacerdote e sacerdotisa em muitos ciclos encarnacionais, de efusões, na verdade. E sacerdócio, dentro dessa linha, exercia também o aspecto de estar na hora certa, na conjuntura astrológica certa, com a pessoa certa, entrando em ato sexual, espiritual, para naquele momento dar a fecundação para trazer grandes mestres de luz ou mestres de luz para o plano terrestre, entendeu? Então, olha que incrível que é isso. Você saber que você pode, assim, trazer seres de luz se você fizer isso numa hora adequada, num momento adequado. O uso correto e puro do sexo na expressão do amor para a criação de uma forma deve ser de tal modo que a alma a nascer possa ter um caráter e temperamento harmonioso e amoroso. Olha que legal, é o que eu falei em outras palavras, que você usando de maneira correta e pura o sexo, a expressão do amor, você vai trazer uma forma, ou seja, uma vida, de tal modo que essa alma que vai nascer nesse corpinho ali que você está trazendo, possa ter um caráter, um temperamento harmonioso, amoroso e tudo mais. O pensamento e sentimento dos pais são a atividade modeladora do princípio de vida no ser que nasce, que é amor. Eu fazia energização no ventre da Sol, né, minha mulher amada, todos os dias praticamente. E ela não vomitou nenhuma vez durante a gestação. Ela não passou mal. Ela sentia alguma coisa, eu ia, invocava os seres de luz, pedia a luz e tal. E veio. Perfeito. Eu fiz um estudo da numerologia, do nome do meu filho, e faltava o número, uma letra que correspondia à questão espiritual, no nome que ele tinha, usando o meu sobrenome, o sobrenome da mulher.
Então a gente precisava colocar uma letra para trazer o gradiente de espiritualidade. E aí eu coloquei o Y no Benjamin com Y. E aí isso formou o número 11, mestre. Então meu filho tem o número 11 de mestre. Aí eu falei, nossa, beleza, agora fechou, né? É isso daí, tem o número 11 no nome, mestre, tem o número da espiritualidade, perfeito, vamos aí. Eu estava terminando de reformar minha casa, pintar e tal, a gente morava na Ilha do Mel, né? Lá, tal, uma delícia. Natureza, ele foi gerado lá, nasceu praticamente lá, a bolsa estourou lá. E eu falei, filho, terminei de pintar aqui, né? Seu quarto já está pronto, tá arrumado e tal. Agora terminei de pintar a cozinha, porque eu quis dar a minha arte, né? Como eu faço, assim, né? E daqui pra frente você já pode nascer. E aí foi quando era meia-noite e pouco, a gente foi dormir, mas eu falei, espera, né? Tem mais um mesinho aí pra você ver. E foi quando a gente foi dormir e deu 1h30 da manhã, era meia-noite, deu 1h30 da manhã, a bolsa estourou. E a gente estava morando lá na Fortaleza, que é 4,5 km do ponto de embarque da Ilha do Mel, né? Onde tem as lanchas, os barcos e tudo mais. 1h30 da manhã. E aí, beleza, né? A gente acordou os chefes da minha esposa e tal, eles deram, nossa, não, beleza e tal, não sei o quê. Mas o que eu vou me contextualizar agora é o seguinte, o céu estava absolutamente estrelado, era dia 11 de abril, ou seja, eu dei o número 11 para ele na numerologia do nome e ele resolveu nascer no dia 11. O céu estava absolutamente estrelado, a lua estava um sorriso certinho, literalmente no céu, não tinha um vento, uma nuvem, nada, tudo calmo, tranquilo e sereno. Lá no fim do horizonte tinha umas nuvens assim. 1h30 da manhã, a gente arrumou as coisas, tal, preparou, tal. 5h30 da manhã a gente pegou a lancha. E aí o sol estava nascendo. E a Sol, minha mulher amada, estava quase dando a luz. E lá fomos. Subimos, fizemos uma medição e ainda pedimos autorização para a nossa médica, que era a doutora Lucila Ferrari, se a gente podia subir para Curitiba para ter o parto em Curitiba, que era o que a gente tinha se programado, porque ele nasceu de 8 meses e não de 9, né? No dia 11 de abril. E ela falou, vai, tranquilo, é mãe de primeira viagem, vai mais umas 8 horas ainda de parto e tal. E a gente subiu e deu a luz lá em Curitiba. Foi lindo e tudo mais. Mas veja só, então eu fiz o pedido, eu fiz a energização, a Sol cuidou, se alimentou com frutas, verduras, legumes e tudo mais. E nasceu nosso filho, maravilhoso, amado, Benjamin, filho amado de Jacó, filho amado de André. Então, fazer o uso desta energia sexual para dar forma, luz, harmoniosa, amorosa e tudo mais. A diferença, o pensamento e o sentimento dos pais são atividades modeladoras no princípio e vida no ser que nasce, que é amor. A diferença entre a compaixão e a mágoa é que na compaixão se invoca a presença do divino, do eu sou, para que produza a perfeição, com paixão. A mágoa é a energia da imperfeição intensificada que se manifesta. Para controlar um animal, deveis usar eu estou aqui, eu estou lá. Ordeno silêncio. Ou podeis olhar nos olhos e ordenar que o amor de Deus o controle. Nossa, isso aqui me fez lembrar uma coisa muito interessante. Eu tinha acho que e acabou daí, tá? Mas eu vou contar essa última historinha. Eu morava em Curitiba, no centro, no Largo da Ordem, conhecido como São Francisco, bairro de São Francisco. Tem apartamento lá até hoje da minha mãe, no caso, né? E ali eu estava dormindo e eu ouvi um monte de cachorros de madrugada, assim, latindo, né, na região ali e tal. E aquilo me acordou. E aí me acordou e eu falei, nossa... E eu tava tendo um sonho lúcido, assim, né? Aí eu fui lá, peguei e projetei a minha mente. Até o primeiro cachorro que eu senti que era mais próximo de mim. E aí eu fiz carinho naquele cachorro. Projeção mental, né? Projeção cardíaca e tal. Aí eu fiz carinho naquele cachorro, falei, calma, fica tranquilo, relaxa, tá tudo bem e tal. E aquele cachorro, fisicamente, eu ouvi que ele parou de latir. E aí eu fui pro próximo, que tava um pouquinho mais pra cá, e eu fiz carinho nesse cachorro também e tal, e não sei o que, né, e tal. E aquele cachorro, ele parou de latir. E eu, não qualquer cachorro em específico lá ou tal, aquele e esse. Depois eu fui no outro, e no outro, e no outro. E assim eu fiz aqueles 7, 8 cachorros que estavam lá latindo a todo momento por algum motivo, que eu desconhecia qual era, pararem de latir porque eu estava dando amor para eles. Mais uma vez, é uma experiência minha, incrível, que aconteceu.
Então eu projetei a minha consciência na energia universal, ilimitada, atemporal, extrafísica, sutil espiritual, que vai para qualquer lugar. Você pode pensar em alguém aqui que está lá no Japão, filhão, filhona, e você vai sentir, vai enviar essa energia para essa pessoa. O meu pé toca o chão, que toca o pé do japonês no Japão. Meu braço toca o ar, que toca o ar do ar do ar das estrelas no céu, mesmo sendo feitas de vácuo. Não tem ar, né? Mas toca tudo e qualquer coisa até chegar na estrela do céu. Nós somos unidos a tudo e todos. O amor não tem limites, é ilimitado. O eu superior, igualmente, ilimitado. Você é ilimitado. Meu nome é André Mariano, eu acredito que o conhecimento transforma. E você acredita? Então deixe o seu joia, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo para que mais pessoas adquiram este conhecimento e tamo junto, beleza? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo episódio. Gratidão!